Olá, a paz a todos, a quem me ouve. Estou aqui para deixar uma reflexão que fica no livro de Ruth, no Ruth 1, a partir do 14, que fala assim: E elas ergueram a voz e voltaram a chorar. E Orfa beijou sua sogra, mas Ruth agarrou-se a ela. E ela disse: Eis que a tua cunhada voltou para o seu povo e para os seus deuses. Retorna tu após a tua cunhada? E Ruth disse: Não me supliques para te deixar, ou para deixar de te seguir. Pois onde fores eu irei, e onde te alojares eu me alojarei. O teu povo será o meu povo, e o teu Deus o meu Deus. Onde morrerás eu morrerei, e ali serei sepultada. Que faça-me assim o Senhor, e ainda mais, se algo que não a morte me separar de ti. Quando viu que estava firmemente decidida a ir com ela, deixou de lhe falar. Assim as duas seguiram até que chegaram a Belém, e sucedeu que, quando chegaram a Belém, toda a cidade ficou comovida com elas e disseram: Não é esta a Noemi? E ela lhes disse: Não me chameis mais de Noemi, mas me chameis de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado muito amargamente para comigo. Saí cheia e o Senhor me trouxe de volta para a casa vazia, porque não me chamais mais Noemi, vendo que o Senhor testifica contra mim e o Todo-Poderoso tem me afligido. Então Noemi retornou, e com ela Ruth, a moabita, sua nora, as quais retornaram da terra de Moabe e vieram para Belém, no início da colheita da cevada. Irmãs, essa palavra ela é muito forte. Ela fala de 3 mulheres, né? E ela fala de Noemi. Noemi, ela perdeu o marido e perdeu os 2 filhos. Esses 2 filhos de Noemi eram casados. Um era casado com Orfa e o outro era casado com Ruth. E eles perderam ela, pelo que conta a Bíblia, todas 3 ficaram viúvas. E quando Ruth decide sair das terras de Moabe e voltar para a terra de onde ela era, para Belém, aconteceu muito choro entre elas duas. As 2 noras choravam. E Noemi deixou as noras livres para que as noras pudessem voltar para as suas terras, para os seus pais. E Orfa chorou muito, mas beijou Noemi e foi embora. Mas Ruth agarrou-se a Noemi, e o que Ruth fala é muito forte: onde tu se alojares, eu me alojarei. E onde for o teu povo, o meu povo também é, e o teu Deus será o meu Deus. Nós estamos diante de 3 percepções de pessoas, 3 atitudes de pessoas. Noemi foi prudente em deixá-las ir, né? Em liberá-las, né? Para que elas pudessem refazer a vida. Um ato nobre, ela sabendo que ela poderia ficar só, mas ela liberou, né, as 2 noras para que elas fossem viver, cada um o seu propósito. Mas o que eu acho lindo, perfeito, é a atitude de Ruth. Ruth agarra-se a ela. Ruth agarra-se a ela e fala palavras que hoje em dia é difícil da gente escutar. É difícil da gente escutar de um marido, é difícil da gente escutar de um filho, é difícil da gente escutar de uma amizade.
Mas o que existia entre Ruth e Noemi era algo tremendo. E o propósito de Deus, que era maior na vida delas duas do que na de Orfa. Então, elas duas decidiram voltar para Belém. E através da atitude das duas, né? Através do companheirismo, através da obediência, né? de Ruth a Noemi, e como é que eu posso dizer, da fidelidade, né? dela com a outra, Deus honrou, né? As três estavam passando um processo muito difícil, porque naquela época, você ser mulher já era difícil, e você não ser validada por um marido era mais difícil ainda. E principalmente você ser viúva e se encontravam em situações vamos dizer assim, de necessidade extrema, né? Então, Noemi estava passando por um processo muito árduo, muito difícil, muito, muito dolorido, porque além da perca do marido e dos filhos, ela estava tendo que regressar. Ela estava tendo que regressar sem nada. Como ela diz no 20, ela disse: não me chames mais de Noemi, mas me chame de Mara, pois o Todo-Poderoso tem tratado-me muito amargamente para comigo. Você via que o coração de Noemi estava angustiado. O coração de Noemi estava dilacerado, amargurado, com tanta perda. Ela saiu de Belém, ela saiu casada, e ela volta sem os filhos e sem o marido. E assim é a nossa vida. Muitas vezes nós nos deparamos com uma situação que estamos muito bem, né? Estamos muito bem. E pessoas nos rodeiam pela nossa posição, por quem somos, e até mesmo os nossos familiares. E no momento de aperto, no momento de angústia, no momento que Deus está tratando com a gente, até a família ela nos abandona. Porque a órfã, que era a nora dela, ela abandonou a Noemi e foi embora. Tanto que ela se despede, chora e vai embora. Tipo assim, eu só estava esperando este momento acontecer para lhe deixar. E que era o aval de Noemi. E assim é a nossa vida, nosso dia a dia. E Deus, ele trata conosco, e muitas vezes, assim como disse Noemi, amargamente, né? Deus nos processa de uma forma que a gente sabe que é Deus tratando com a gente. Mas, através da fidelidade de Ruth a Noemi, Ruth encontrou um marido, encontrou um Boaz, né? Encontrou Boaz, que era um homem muito rico, de muitas posses. E Ruth, ela foi colher nestas terras de Boaz, colher a sobra, vamos dizer assim. Mas Deus honrou a Ruth, Deus honrou a Noemi, e através da vida de Ruth, Deus assim deu paz a Noemi. Deus restaurou a vida de Noemi, assim como restaurou a vida de Ruth. E o que eu acho lindo é que no final do capítulo de Ruth, Deus restaura, né? Deus restaura e a vida de Ruth, a vida de Noemi. E no 4,
diz assim, no 4, a partir do 14, diz assim: e as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor, que hoje não te deixou sem parente, que o seu nome seja afamado em Israel, e ela será para ti, e ele será para ti um restaurador da tua vida e um provedor na tua velhice, pois a tua nora, que te ama, que é melhor para ti do que 7 filhos, o concebeu. E Noemi pegou a criança e a deitou no seu seio, e dela se tornou cuidadora. E as suas vizinhas deram-lhe o nome dele, dizendo: nasceu um filho a Noemi. E eles o chamaram de Obed, e ele é o pai de Jessé, que Jessé é o pai de Davi. Olha que história de restauração, olha que história de perseverança, olha que história do tratar de Deus e da restauração que Deus faz. Que Deus hoje seja o restaurador da sua vida, que Deus seja o restaurador da sua história, que Deus possa chegar em sua vida, assim como Ele chegou na vida de Ruth e de Noemi, e que Ele possa restaurar, e que você possa ser fruto para restaurar outras vidas. Amém?